E se aquilo que você sempre acreditou ser natural no desejo masculino fosse, na verdade, um reflexo invertido do que ele mais teme? E se as palavras que saem da sua boca, sem intenção, sem cálculo, fossem portais diretos para o inconsciente dele? Há frases que não são apenas ditas, são sentidas como cicatrizes ou como desejos primitivos, e quando você as pronuncia, mesmo sem saber, algo se desloca dentro dele. Um medo antigo, um impulso irrefreável, uma memória que ele nunca entendeu, mas que sempre perseguiu. Não se trata de sedução. Trata-se de algo anterior, mais sombrio e mais verdadeiro, de uma força invisível que nasce no momento exato em que você ousa dizer o indizível. Porque há palavras que não são suas, são heranças. Vozes da mãe que o frustrou, da mulher que o rejeitou, da figura que ele desejou, mas nunca alcançou. E quando você toca esse ponto cego com a voz certa, ele não entende, mas obedece. Ele não sabe por quê, mas se inclina. Ele não resiste, porque ali, no som do seu verbo, está o eco de algo que ele tentou esquecer a vida inteira. Você acredita que os homens escolhem com a razão? Freud teria rido disso. O que os move é a falta, a ausência insuportável que grita por completude. É por isso que certas palavras femininas atravessam suas defesas como uma lâmina. Elas não convencem, elas reabrem, elas não seduzem, elas convocam. E é exatamente por isso que apenas algumas mulheres têm esse poder. Não porque aprenderam técnicas, mas porque acessaram a linguagem do inconsciente. Aquela que não suplica, mas revela. Que não explica, mas desestrutura. Você já disse uma dessas frases proibidas sem perceber? Talvez sim. E talvez seja por isso que ele voltou, mesmo depois de prometer que não voltaria. Talvez tenha sido por isso que ele ficou obcecado, mesmo quando você já não dizia mais nada. Porque há 7 frases, 7 chaves, que tocam regiões tão profundas da psique masculina que o próprio homem sente medo de reconhecê-las. E quando uma mulher pronuncia uma delas, ela não conquista um corpo, ela domina um território emocional inteiro, e isso não tem volta. Mas cuidado, conhecer essas palavras é como abrir uma porta que nunca mais se fecha. Porque o que será revelado aqui não pode ser desdito, e vai ecoar em cada gesto, cada silêncio, cada troca de olhar daqui para frente. Você está prestes a entender o que nem ele mesmo sabe explicar. E, uma vez que ouvir, não poderá mais se calar. Porque existem coisas que não deveriam ser ditas, exceto por quem está pronta para ser lembrada para sempre. Você já percebeu como certas palavras que você diz parecem parar o tempo? Não porque são belas ou bem colocadas, mas porque despertam nele algo que nem ele entende. Um desconforto doce, como o arrepio que antecede o desejo, como o susto que revela um segredo antigo. Essas palavras não vêm do agora. Elas nascem de camadas que você nem sabe que carrega. E quando tocam o inconsciente dele, é como se algo se quebrasse, ou se abrisse. A racionalidade evapora. O controle se desfaz. Porque o que está em jogo ali não é lógica, é memória, é corpo, é ferida. Ele pode não demonstrar. Pode continuar com o mesmo olhar, com o mesmo tom de voz. Mas algo muda, e você sente. Uma tensão nova surge no ar, como se tudo estivesse prestes a acontecer, ou desmoronar. Essas frases não são sedução, são confissão. São como um espelho sujo que ele evita há anos, mas que ao ouvir você, ele é forçado a encarar. Porque você não fala com o homem, que ele mostra ser. Você fala com um menino que ainda chora em silêncio dentro dele, e nenhuma armadura é forte o bastante para conter isso. Há mulheres que dizem o certo e não causam nada, e há outras que dizem quase nada, mas provocam um terremoto. Por quê? Porque a força não está na frase, mas na energia invisível que a carrega. Está no olhar, no tom, na pausa entre as palavras. Está no lugar interno de onde elas vêm. Quando uma mulher fala a partir da sua verdade, não da carência, não da manipulação, mas da sua ferida curada
ela se torna irresistível, não por agradar, mas por confrontar. E isso, para o inconsciente masculino, é ao mesmo tempo ameaça e desejo. É por isso que ele tenta resistir, por isso que racionaliza, por isso que se afasta, porque o desejo real não é confortável. Ele desmonta, ele convoca um tipo de entrega que assusta. E essas 7 frases que você talvez tenha dito, ou ainda dirá, não funcionam como feitiço, funcionam como espelho. Elas mostram a ele aquilo que nem ele ousa admitir. E quando ele se vê através dos seus olhos, já é tarde demais. Ele já está preso, não por você, mas pelo que você fez ele lembrar de si. E então nasce a contradição. Ele quer fugir e quer ficar, quer se esconder e quer se revelar. Porque o inconsciente é assim, ambíguo, pulsante, cheio de desejos em guerra. Você se torna, nesse instante, não a mulher idealizada, mas a mulher proibida, a que atravessa o limite, a que não espera ser escolhida, mas que provoca a escolha. E isso não se explica, não se controla, só se sente, como um chamado que ecoa na alma, como um nome que nunca foi dito, mas sempre existiu. Então, talvez você não precise aprender a conquistar um homem. Talvez precise apenas lembrar de como se fala com aquilo dentro dele que ninguém mais vê. Porque quando você diz a frase certa, e ela não é decorada, é encarnada, o jogo muda. Ele não entende o que aconteceu, mas sente que algo nele pertence a você. E esse tipo de pertencimento não se desfaz com o tempo. Ele se repete. Ele persegue, ele se transforma em obsessão. Ele pode até rir, fingir que não ouviu, desviar o olhar como quem despreza. Mas por dentro, o terremoto já começou. A frase entrou. Silenciosa, letal, íntima. Não como uma ofensa, mas como uma chave. Uma chave que abre portas que ele trancou ainda menino quando percebeu que sentir demais era perigoso. Desde então, ele se treinou para ser forte, para ser lógico, para não demonstrar. Mas o corpo lembra. Inconsciente escuta. E certas palavras ditas por uma mulher, com a entonação precisa entre ternura e firmeza, são capazes de desatar nós que ele nem sabia que existiam. Ele não resiste porque quer. Ele resiste porque precisa. Precisa manter a ilusão de controle, de distanciamento, de invulnerabilidade. Mas cada vez que você cruza esse limite com um gesto, uma frase, um silêncio carregado de verdade, você o aproxima da própria sombra. E essa é a força secreta de certas mulheres. Não é o quanto se oferecem, mas o quanto sabem tocar o que foi negado. Uma mulher que domina essa linguagem não precisa suplicar, ela sugere. Não precisa gritar, ela insinua. E essa insinuação é mais poderosa do que 1000 promessas explícitas. Você já notou que há frases que você diz quase sem pensar, mas que fazem ele reagir como se tivesse levado um golpe? Como se algo dentro dele, até então adormecido, tivesse sido tocado. Isso acontece porque há em cada homem uma ferida aberta pela ausência de afeto, de validação de presença materna. E quando uma mulher diz algo que roça nesse vazio, não importa o contexto, o corpo responde. O desejo acende, mas junto dele vem o medo. O medo de precisar, o medo de depender, o medo de perder o que nunca se teve por completo. É nesse ponto que o jogo se torna perigoso, porque ele não está mais reagindo à mulher real, mas à imagem arquetípica que ela despertou. Você se torna, aos olhos dele, uma síntese de todas as perdas, todos os anseios e todos os sonhos, mal resolvidos. E isso é avassalador, porque ninguém resiste à mulher que simboliza o que ele buscou a vida inteira, sem saber. Não é uma questão de escolha racional, é pulsão, é inconsciente, é um campo de forças que escapa da lógica cotidiana. E é aqui que muitos se enganam, acham que basta decorar frases ou usar estratégias previsíveis. Mas essas 7 frases proibidas não são fórmulas, são manifestações. Elas emergem de um estado interior, de uma verdade sentida, não de um truque aprendido. O homem percebe isso.
Ele distingue, mesmo que não saiba como, quando uma mulher está encenando e quando está vibrando com algo que transcende a superfície. A primeira ele esquece. A segunda, ele repete mentalmente, no silêncio, no escuro, na ausência. Talvez por isso tantos homens voltem. Não porque a mulher fez algo extraordinário, mas porque, naquele instante em que ela disse o que ele nunca ouviu de ninguém, ela se tornou parte da história emocional dele. E histórias não se apagam, elas retornam, elas pedem desfecho, elas imploram por mais um capítulo, e mesmo que ele fuja, mesmo que ele negue, a verdade é uma só. Uma mulher que toca um homem com a palavra certa não passa, ela permanece, como enigma, como saudade, como ferida que arde e deseja. Há mulheres que falam com a boca e outras que falam com o abismo. Essas últimas não precisam levantar a voz para serem ouvidas. Elas falam devagar, mas há algo no fundo do que dizem que perturba. É como se cada palavra estivesse carregada de 1000 silêncios antigos, como se por trás da frase houvesse uma história que ele não viveu, mas reconhece. E é nesse reconhecimento que mora o perigo e o fascínio. Porque o que o prende a ela não é o que ela oferece, é o que ela revela sem perceber, um espelho que ninguém mais teve coragem de sustentar diante dele. Quando ela diz uma dessas frases proibidas, ela não está apenas dizendo, ela está convocando, como se sua voz, por um segundo, se tornasse a voz do desejo que ele nunca nomeou. Ela fala e, sem saber, toca em códigos ancestrais, gatilhos afetivos que foram moldados pela infância, pela ausência, pelo toque que faltou, pelo olhar que nunca veio. A palavra dela atravessa os filtros, porque não vem da superfície, mas da profundidade. E profundidade para o inconsciente masculino é ameaça e salvação ao mesmo tempo. Ele quer fugir, mas se aproxima. E se você soubesse que a frase que mais o atrai não é a que o elogia, mas a que o desmonta? Que o que mais o prende não é o que massageia o ego, mas o que questiona o personagem. Homens se acostumaram a ouvir o que os fortalece. Poucos estão preparados para ouvir o que os desnuda. E é exatamente isso que essas frases fazem. Elas não são adorno, são bisturi. Rasgam a fantasia, arrancam a couraça, revelam a carne viva. E é aí que o desejo nasce, não na idealização, mas no encontro nu com a verdade. Algumas dessas frases parecem banais. Um comentário, uma frase dita entre sorrisos, um suspiro que escapa no meio de uma conversa. Mas a forma como são ditas, a vibração emocional que as acompanha, muda tudo. Ele não entende por que aquilo ficou na cabeça, só sabe que ficou, como se a frase tivesse plantado uma semente que ele não consegue arrancar. E essa semente cresce. Nos sonhos, nos momentos de silêncio, nas lembranças que voltam sem motivo, porque aquilo que não foi resolvido sempre volta. E certas palavras não passam, elas se instalam. É nesse território invisível que você se torna inesquecível. Não pela performance, mas pela precisão emocional. Não pela intensidade, mas pela autenticidade. Não pelo esforço, mas pela entrega. Quando a frase certa sai da sua boca, o que prende não é a ideia, é a emoção que a acompanha, é a verdade que ela carrega. E nenhuma defesa masculina resiste ao impacto de uma mulher que fala de dentro, porque o que vem de dentro toca o que está escondido. E o que está escondido, uma vez despertado, nunca mais adormece. Talvez agora você entenda, o que provoca um homem de verdade não é o que você mostra, é o que você acessa, a ferida que você toca, o desejo que você desenterra, a lembrança que você revive. Essas frases proibidas não funcionam como encantos, funcionam como chaves. Elas não criam sentimentos, revelam os que estavam presos. E é exatamente por isso que 99% dos homens não conseguem resistir. Porque diante da mulher que os faz lembrar do que tentaram esquecer, eles não têm para onde correr. Alguns homens dizem que querem liberdade,
Mas quando encontram uma mulher que fala com a alma, que pronuncia verdades que doem e curam ao mesmo tempo, eles se tornam prisioneiros de algo que não conseguem nomear, porque essa mulher não os cerca, ela os revela. E o que ela desperta neles não é um sentimento novo, mas um retorno ao que sempre esteve lá, escondido sob camadas de orgulho, de negação, de masculinidade treinada para não sentir. É por isso que, quando ela diz aquilo que ninguém jamais teve coragem de dizer, ele congela e, ao mesmo tempo, se rende. Você já notou que os homens mais frios são quase sempre os mais vulneráveis? Que os mais racionais escondem a maior confusão emocional? Não se engane, por trás do silêncio, do controle e do desinteresse, existe uma necessidade desesperada de ser compreendido sem julgamento, de ser visto sem máscaras, de ser tocado sem que precise pedir. E quando você fala com ele a partir desse lugar, quando a frase que sai da sua boca carrega não cobrança, mas revelação, ele não apenas escuta, ele se transforma, não porque quer, mas porque não pode evitar. As frases proibidas não pertencem à superfície. Elas não são ditas para agradar ou para convencer. Elas surgem quando você se recusa a ocupar o lugar comum. Quando escolhe não ser a mulher que espera, mas a que provoca. Quando decide que não vai mais se calar para manter a harmonia, mas vai falar, mesmo que a voz tremam, o que precisa ser ouvido. E esse tipo de coragem tem um som, um ritmo, um peso. Ele sente. E sem entender como se conecta, porque há algo no inconsciente dele que reconhece a sua ousadia como verdade. E a verdade tem um magnetismo inegociável. Há frases que não precisam ser gritadas para ecoar. Basta que sejam ditas com o sangue, com a memória, com a dor. E é isso que diferencia uma mulher qualquer de uma mulher inesquecível. Não é o que ela diz, é de onde ela diz. E quando uma dessas 7 frases sai de um lugar profundo, ela toca uma frequência dentro do homem que ele passou a vida tentando evitar. Mas agora é tarde. Ele sentiu. E não há como apagar o que já foi sentido. Não há como voltar para o mesmo lugar depois de ter sido atravessado por uma verdade que desarma. Você pensa que ele está resistindo? Talvez. Mas é só por fora. Por dentro ele já foi atravessado. Já está repetindo mentalmente o que ouviu. Já está se perguntando como você conseguiu dizer exatamente o que ele nunca teve coragem de dizer nem a si mesmo. É nesse ponto que nasce a fissura, a obsessão, a ligação invisível que não se desfaz nem com a distância, nem com o tempo, nem com outra mulher. Porque o que se construiu ali não foi uma cena, foi uma marca, um trauma de luz, um desejo cravado em silêncio. E então você percebe. Você não precisa correr atrás, não precisa convencer, não precisa implorar por atenção. Quando uma mulher entende o poder da linguagem emocional, ela não compete com outras. Ela desaparece da comparação, porque ela fala com partes do homem que ninguém mais alcança, e ele mesmo que lute contra isso, volta. Sempre volta. Não por carência, mas por impulso. Não por escolha, mas por necessidade. Porque há frases que não se escutam com os ouvidos, escutam-se com o corpo, com a alma, e essas ficam para sempre. Ele pode jurar que não sente nada, pode rir, ignorar, até tentar esquecer, mas a verdade é que, depois de ouvir uma dessas frases, algo nele muda. Não por escolha, por colapso. É como se uma estrutura interna desabasse em silêncio, como se a rigidez que ele cultivou por anos fosse corroída por dentro. E tudo isso por uma frase? Sim, porque não é a frase em si. É o que ela arranca. É o que ela expõe. É a lembrança que ela acende. É o sentimento que ela liberta antes mesmo de ser compreendido. Ele não entende o porquê, só sente que não é mais o mesmo. E isso o assusta, porque pela primeira vez, ele não está no controle. Pela primeira vez, o desejo que sente não é por um corpo, mas por uma presença. Por uma sensação que você instalou nele, e que agora vive como um sussurro persistente, como uma urgência sem nome. Você não disse nada demais, aparentemente, mas ele sabe.
Foi naquele instante que tudo mudou. A forma como você o olhou, a entonação inesperada, a pausa carregada de verdade. Foi ali que ele sentiu e perdeu a defesa. Há mulheres que se tornam lembranças e há outras que se tornam gatilhos. Você foi o gatilho, o ponto de ruptura entre o que ele acreditava controlar e o que ele de fato sente. Não importa se ele tenta seguir em frente. Algo nele já pertence ao que vocês viveram, ao que você disse, ao que foi revelado, mesmo no silêncio. Porque algumas verdades não precisam ser explicadas para serem sentidas, e o que foi sentido ali, naquele encontro invisível entre sua palavra e a alma dele, não se desfaz. Apenas se transforma em saudade, em busca, em retorno. E o mais impressionante é que essas frases, quando ditas do lugar certo, não exigem nada. Elas não pedem atenção. Elas não imploram por validação. Elas não tentam provar o seu valor, porque elas sabem o que carregam, o que provocam, o que despertam. São como correntes silenciosas no fundo de um oceano, invisíveis à superfície, mas poderosas o suficiente para mudar o curso de tudo. E quando ele percebe que está sendo puxado, já foi longe demais, já está envolvido, já está amarrado a uma sensação que não sabe nomear, mas que deseja reviver. É por isso que ele volta, mesmo sem entender, mesmo negando. Ele volta não pela mulher que você parece ser, mas pela mulher que você revelou dentro dele, aquela que toca o que ele não mostra a ninguém, aquela que diz o que ele nunca ouviu, mas sempre quis escutar. E você só pode dizer isso quando não está tentando ganhar um homem, mas quando está conectada a si mesma. Quando fala não da necessidade, mas da completude. Não do medo, mas da consciência. É isso que o prende, a força serena de quem não precisa conquistar, porque já é. E agora, talvez sem perceber, você chegou num ponto sem retorno, porque quem entende esse poder não consegue mais jogar pequeno, não consegue mais fingir, não consegue mais aceitar migalhas. Você viu o que acontece quando fala com a verdade do seu corpo, com a precisão da sua alma, com a coragem de quem não quer ser aceita, mas vista. E o homem que escuta isso nunca mais volta ileso, porque no fundo, o que esses homens mais temem é exatamente aquilo que mais desejam: uma mulher que os veja além do personagem e que, ao dizer a frase certa, os liberte, mesmo que doa, mesmo que os destrua, mesmo que os faça implorar para tê-la de volta. Há verdades que não se dizem, se revelam em camadas, e talvez, ao longo desta jornada, você tenha sentido algo que não pode ser explicado. Um calor súbito, um nó na garganta, um eco antigo de algo que nunca viveu, mas reconhece. Porque não falamos apenas de frases, falamos de portais, de fragmentos simbólicos que, quando tocados, fazem o corpo lembrar daquilo que a mente esqueceu por proteção. E agora, no silêncio que se segue, talvez você perceba, essa experiência não foi sobre ele, foi sobre o que em você tem o poder de despertar. As palavras que atravessam um homem, antes de feri-lo, libertam-no. E uma mulher que entende isso jamais será esquecida. Ela não passa, ela permanece, como símbolo, como ferida doce, como presença que altera os contornos da ausência. E você, que chegou até aqui, talvez já tenha sentido esse poder. Talvez já tenha visto nos olhos dele o exato momento em que ele se perdeu. Não em você, mas em si mesmo. Porque ao tocar a psique de um homem com verdade, o que se provoca não é apenas desejo, é transgressão emocional. E se toda essa viagem não fosse sobre conquistar, mas sobre revelar a si mesma, suportar o próprio poder sem pedir desculpas, olhar nos olhos do desejo sem recuar. Talvez a frase mais proibida de todas não seja a que você diz a ele, mas a que você finalmente ousa dizer para si. A que transforma o jogo, a que encerra o ciclo de espera. Porque no fim o que prende um homem não é o que você faz por ele, é o que você faz transbordar dentro dele. E para isso, você não precisa ser perfeita, só precisa ser real. Então,
Leve isso com você. Cada palavra que tocou, cada símbolo que emergiu, cada emoção que pulsou, foram sementes, plantadas no solo mais fértil que existe, o da consciência. Talvez hoje você não entenda tudo, mas haverá um momento, em um gesto trivial, em um silêncio qualquer em que você lembrará e entenderá. Porque certas experiências não acabam quando terminam, continuam subterrâneas, reorganizando tudo o que você acreditava sobre amor, desejo e sobre quem você é quando não está tentando agradar. Se algo despertou em você, não deixe que isso se dissolva no esquecimento. Dê um passo. Torne-se parte desta jornada que vai além do vídeo. Curta, comente, compartilhe com quem precisa lembrar da própria força e inscreva-se, não apenas para receber mais, mas para pertencer a um espaço onde a verdade é sentida, onde a palavra é vivida, onde você não está sozinha. Porque no fim, é disso que se trata. Não de ser vista, mas de ser tocada, de ser lembrada, de ser a frase que muda tudo.